Gênesis 8, a partir do versículo 13, amém? E lá na igreja eu tenho recebido algumas reclamações que eu não espero, eu dou o versículo e como para mim está mais fácil aqui, eu não aguardo. Mas Gênesis é fácil de achar, né? Quem achou diz amém. Amém. E diz assim: aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas abaixaram, as águas que estavam sobre a terra secaram, e então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Repita comigo: o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, que você e sua mulher e seus filhos, e as mulheres dos seus filhos, e faça sair também todos os animais que estão com vocês, tanto as aves quanto o gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nelas se multipliquem. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca os animais, todos os animais que rastejam, todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Somente até aí, curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença nesse lugar, a Tua presença que é real, ela é notória, e eu não falo isso por força de expressão, mas eu pude sentir a Tua presença quando cheguei nesse lugar, e agora, Jesus, já te adoramos com o nosso louvor, já te entregamos a nossa adoração, já te entregamos a nossa oferta aqui na Tua casa, Senhor, e chegou um momento, Pai, que não é o momento mais importante, mas certamente para mim é o momento mais esperado dessa noite, que é o momento em que ouviremos a Tua voz, o momento em que o Senhor quer falar conosco, e eu te peço que haja aqui, Jesus, corações abertos, eu te peço que abra os nossos olhos para que possamos ver, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, abra o nosso coração, Jesus, para que dentro de nós essa semente encontre um lugar, para que haja uma terra fértil dentro de cada coração, Jesus, e ao entrar essa semente, ela possa produzir dentro de nós, e no tempo certo, Jesus, possamos colher os frutos dessa semente, que é a Tua palavra. Eu te peço que venha diminuir, Jesus, tudo aquilo que eu possa ser ou representar aqui no Teu altar, mas que o Teu nome seja engrandecido através da minha vida, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Usa a minha vida, Jesus, é o que eu te peço. Amém. E essa é uma história muito conhecida. Quem já conhecia essa história? A história de Noé, a história da família de Noé, em especial a história da arca de Noé. E essa história é muito comum no nosso meio, e essa história é muito contada, e para as crianças no Geração Vida, essa história é muito alegórica, isso já se tornou tema de festa infantil, e é muito bonito, é muito poético ver lá uma grande embarcação, Noé, a sua família, todos aqueles animais, mas a grande verdade é que essa história não existiu para ser uma história bonitinha. Há por trás dessa história um contexto muito complicado. Há por trás dessa história, que para nós é tida como alegórica, como bonitinha, algo que precisava acontecer. A grande verdade é que a humanidade chegou a um nível tão baixo que Deus não viu uma outra solução a não ser recomeçar, a não ser começar do zero. E Deus escolhe ali uma família, Deus escolhe primeiramente um homem e elege uma família para recomeçar. A partir daqueles dias, a partir daquelas experiências, uma família na terra foi instituída para recomeçar. Um grande reset, se podemos dizer assim, aconteceu naquele tempo. E eu penso das dificuldades que tiveram para aqueles dias. E o grande desafio começa antes mesmo da chuva começar a cair. E Noé trabalhou arduamente durante 120 anos. E eu não sei se tem alguém entre nós que tenha vivido tantos anos assim, mas eu creio que Deus não tenha chamado Noé durante a sua infância, sequer durante a sua juventude, até porque no momento em que Deus chama Noé, ele já tinha a sua família composta, ele já era casado, ele já tinha os seus filhos. Então eu acredito que Noé já vivia o auge da sua vida.
Ele já era avançado em alguma idade, não sabemos exatamente quantos anos Noé tinha naquele momento, mas a partir daquele momento, Noé começa um trabalho que foi o trabalho da sua vida. Noé começa a desenvolver aquilo que se tornou a obra da sua vida, e 120 anos se passaram, 120 anos de muito trabalho, 120 anos de muita dificuldade, e não se havia tecnologia suficiente para tal feito naquele momento, não havia ainda sequer uma única embarcação que Noé pudesse ter olhado e ter tirado como um modelo, não havia ainda caído sequer uma garoa sobre a terra. A chuva não era algo comum à sociedade daquela terra, então Noé trabalhava em função de algo que ele nem sabia como seria, uma promessa de que algo aconteceria, mas ele ainda não sabia como seria. E todas as vezes que nos propomos a viver uma jornada com Deus, é algo parecido. Se você quer uma vida de segurança, se você quer uma vida de estabilidade, infelizmente eu tenho uma má notícia para você: não é caminhando com Deus que você vai conseguir. Todos os homens e mulheres que se dispuseram a viver uma vida com Deus, eles abriram mão de todas as garantias que eles tinham naquele momento. Quando Deus chama Abraão, ele tira ele da sua terra, da sua parentela, e naquele momento Abraão já era alguém de posses, a família de Abraão era uma família bem estruturada, e Deus o chama: vai para uma terra que eu vou te mostrar. No meio do caminho as coisas vão se assentando, porque a vida com Deus não é uma vida de garantias apenas, segundo um ponto de vista terreno, mas é uma vida de relacionamento, dia após dia. Ele se revela a nós, dia após dia. E antes do culto começar, eu conversava com o pastor, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção: de fé em fé e de glória em glória. Assim é a nossa trajetória com Deus, assim foi cada dia que se passou ao longo da existência dessa igreja. 21 anos se passaram, e eu creio que muita coisa aconteceu. Eu não sei quanto tempo você tem aqui nessa casa, eu não sei há quanto tempo você congrega aqui nessa igreja, mas eu tenho certeza que você vê a mão de Deus todos os dias, segurando não apenas o pastor e a sua família, mas conduzindo a sua igreja debaixo da sua mão, debaixo da sua segurança. E eu tenho certeza que não faltou nada. Durante toda essa jornada, o nosso Deus, Ele tem suprido cada uma das necessidades, cada uma das nossas necessidades são supridas numa vida de relacionamento com Deus. Mas é chegado o tempo em que o objetivo de Deus para a vida de Noé precisava se concluir, e Deus chama Noé e fala: é chegado o tempo. E aquela embarcação já havia sido concluída, e Noé mais uma vez se vê: mas como vai ser? E no tempo certo os animais iam se achegando, no tempo certo as coisas iam se colocando no seu lugar. E a Bíblia fala que Noé entra dentro dessa embarcação, Noé entra dentro dessa arca com a sua família, e um par de cada animal, um casal de cada animal entrou junto com ele. E eu não sei se você tem o conhecimento, mas a jornada de Noé e sua família dentro daquela embarcação durou algum tempo. E você sabe quanto tempo Noé passou com a sua família dentro daquela embarcação? Quem sabe? Alguém entre nós sabe quanto tempo durou aquela incursão dentro da arca? Quem falou? Eu não vi. Foi mais ou menos 1 ano e 10 dias. Durante 40 dias, as águas caíram do céu, as águas prevaleceram das fontes subterrâneas. E para você entender o que aconteceu ali, não foi apenas um período de chuva, mas todas as fontes de águas brotaram naquele momento, todos os lençóis freáticos subiram para a superfície da terra, os rios e os mares ocuparam toda a superfície da terra, toda a água que havia sobre a superfície dos céus, ela repousa sobre a terra, e durante 40 dias nós vemos essa abundância de águas. Após o fim das chuvas, após o fim das fontes das águas, 150 dias as águas prevaleceram. E para entender o porquê de tudo isso, é que Deus precisava acabar com tudo o que havia.
E diferente do que imaginamos, aquela não foi uma história bonitinha. Eu penso que não tenha sido fácil aqueles dias dentro da arca. Imagina conviver sabendo que ao seu redor multidões de famílias, multidões de pessoas, multidões de animais morriam, enquanto você estava num ambiente seguro, ao seu redor tudo era destruído, e não somente os animais e os seres humanos que haviam ali. A Bíblia fala que a partir do momento em que Noé sai da arca, ele precisa começar do zero. Alguns versículos depois, a Bíblia fala que Noé ele planta uma vinha. E se ele precisa plantar uma vinha, há de se subentender que a vegetação também foi afetada por aquele dilúvio. E 150 dias as águas prevaleceram até que começaram a baixar. E do momento em que elas começaram a baixar, se torna um total de 1 ano e 10 dias, aproximadamente 375 dias. E eu fico pensando quanta coisa acontece ao longo de 1 ano. Nós estamos agora vivendo o início de mais 1 ano, e o início de 1 ano é muito poético. Nós temos muitas metas a serem alcançadas, nós temos planos, nós temos os sonhos, mas a grande verdade é que aquela família esteve dentro daquela embarcação durante todo 1 ano. E para pensar em tudo o que aconteceu na sua vida no ano passado. Senta, puxa na sua memória tudo o que aconteceu durante todo o ano de 2024, quantas vitórias você teve, em quantos lugares você esteve, quantos fracassos, quantos dessabores você amargou no ano passado, e ao longo de 1 ano muita coisa acontece. Mas a verdade é que eles precisavam seguir em frente. Noé precisava seguir em frente. Quem é você distante da obra da sua vida? Naquele momento, e nesse texto em que nós compartilhamos, Noé precisa deixar para trás o fruto do seu trabalho, tudo aquilo em que ele vinha se empenhando há 121 anos, ele precisava seguir em frente e deixar para trás. E muitas vezes aquilo que fazemos assume o lugar de quem nós somos. Muitas vezes a arca de Noé vem antes mesmo do Noé. E Noé era conhecido por aquele que construiu a arca, Noé era conhecido por aquele que fazia. E eu penso que Noé, de alguma forma, se apegou àquele projeto, se podemos dizer assim. E muitas vezes eu e você nos apegamos ao que Deus tem para nós para um tempo. Deus tem uma estação, e toda a divisão do tempo, a divisão das estações ao longo de 1 ano, são para que Deus nos ensine que existem lugares que precisamos estar durante um tempo da nossa vida, durante uma estação. E você precisa trabalhar para que no inverno você tenha subsistência, e você precisa recorrer a um determinado ambiente diante de cada estação. E 4 estações passaram e eles estiveram no mesmo lugar, eles estiveram no mesmo ambiente, eles estiveram em família. E eu penso de como foi difícil estar ali. E imagina o quão sacrificante era para Noé e para sua família manter aquilo tudo funcionando. Imagina estocar alimento suficiente para se manter vivo, para que cada um daqueles animais se mantivessem vivos. Há uma corrente teológica que acredita que os animais hibernaram durante todo esse tempo. Eu já não creio assim. As proporções descritas pela Bíblia sobre a arca, havia ali lugar suficiente para se armazenar alimento. Imagina quanto trabalho Noé não teve para começar aquela jornada. E imagina o momento em que Noé precisa deixar a arca para trás. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos. Existe um momento da nossa vida que precisamos deixar algumas coisas para trás. Existe um momento das nossas vidas que precisamos deixar algumas pessoas para trás. Existem estações da nossa vida que convém estar em determinados lugares. Mas a verdade é que Deus te chama para deixar algumas coisas para trás. No início desse ano, onde essa igreja completa 21 anos, 3 ciclos completos de 7 anos aconteceram até aqui, e é tempo de deixar algumas coisas para trás, é tempo de deixar algumas práticas para trás, é tempo de deixar alguns costumes para trás, é tempo de viver aquilo que Deus tem para nós. Imagina se Noé vivesse apegado naquela embarcação. Ele poderia fazer daquele lugar a sua casa, ele poderia fazer daquele lugar a sua habitação. Havia ali estrutura suficiente para continuar e terminar
de Noé que Deus tinha algo novo para ele. Deus incumbia ele de uma nova responsabilidade. Até aquele momento, era o Noé que precisava construir a arca, mas a partir daquele momento, ele precisava reconstruir tudo o que havia ao seu redor. E esse é o tempo que o Senhor nos apresenta nessa noite, o tempo em que você vai deixar algumas coisas para trás e vai começar a reconstruir algumas coisas ao seu redor. Através de quando você toma posse dessa palavra, você passa a multiplicar aquilo que Deus coloca à sua disposição. E a ordem de Deus para Noé e para sua família é: saiam da arca. Vocês precisam frutificar, vocês precisam multiplicar, tomem a terra, governem sobre ela. A mesma ordenança que Deus dá a Adão e Eva lá no Éden, a partir de agora, aquela família é incumbida de carregar a vida pela terra. Você precisa governar sobre esse lugar, sobre cada ave do céu, sobre cada animal que caminha sobre a terra, sobre todos aqueles que rastejam. Você precisa governar sobre cada uma das circunstâncias, e esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Você vai governar sobre tudo aquilo que está ao seu redor. Você vai governar dentro da sua casa, você vai governar sobre a sua família. As suas finanças estarão debaixo do seu controle, e o homem é colocado ali naquele lugar, e Deus dá uma ordem simples para ele: governe a partir de agora. A partir de agora você vai frutificar e vai multiplicar. Mas é necessário deixar algumas coisas para trás. É necessário entender que esse tempo, o ano passado já passou, o ano de 2024 já passou. Algumas coisas na sua vida se encerraram e você precisa seguir em frente. Algum tempo da sua vida se encerra, e todos os anos Deus nos permite viver um novo tempo. A cada novo ano você tem a possibilidade de viver um novo começo. Deus te dá a chance de reescrever a sua história. Você tem um ano novo, um ano novinho para você passar a usufruir. E se no passado você errou, você tem a oportunidade de fazer diferente. Se no ano passado você fracassou, o Senhor te dá mais uma oportunidade de viver algo diferente. E algo que me chama a atenção está ali no capítulo 8, no versículo 20. A Bíblia diz que Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé faz diante daquela nova jornada é sacrificar ao Senhor. E se você parar para pensar, um casal de cada animal tinha entrado com Noé naquela arca, e ele separa aí alguns animais e aves que fossem consideradas puras, e só poderia ser sacrificado naquele tempo um animal puro. Ou seja, se era puro o suficiente para que Noé sacrificasse naquele momento, era puro o suficiente para que eles pudessem se alimentar. E naquele momento Noé coloca o Senhor em primeiro lugar. Naquele momento Noé não teme a escassez. E para você entender que não havia naquele tempo um supermercado onde Noé podia sair com a sua esposa e ir lá e comprar para fazer o almoço do dia seguinte. Naquele momento ele sacrifica algo que pudesse fazer falta para ele. Naquele momento Noé sacrifica algo que pudesse servir de consumo para a sua própria família. Naquele momento Noé prioriza agradar ao Senhor e coloca em detrimento a sua própria necessidade. E muitas vezes nós abrimos mão de agradar ao Senhor em função da nossa própria necessidade. Muitas vezes nós nos abstemos de ofertar na casa do Senhor por conta de uma necessidade. Mas se eu entregar aqui, pode ser que em algum momento esse recurso possa me fazer falta. E a lição que aprendemos com Noé é que ele não temeu o dia mau, ele não temeu a escassez, ele não temeu que aquele animal, que aquele sacrifício em algum momento pudesse fazer falta. E mais uma vez eu vou dizer que eles estavam diante de uma terra destruída, eles estavam diante de recursos limitados. E uma outra coisa é que se havia apenas um casal de cada animal ali naquela embarcação, a grande verdade é que Noé decide extinguir. Uma espécie de animal não existe mais, porque Noé decide sacrificar.
E eu fiquei refletindo acerca do que eu estaria disposto a extinguir na minha vida por conta do nosso Deus, o que eu estaria disposto a acabar, ao que eu estaria disposto a entregar diante do altar do Senhor, não esse altar que nós temos aqui de maneira representativa, mas no altar da minha vida, o que eu estou disposto a entregar, sabendo de que nunca mais eu veria, aquele animal nunca mais existiu, aquela espécie de animal, nem eu nem você nunca conhecemos, porque Noé decide entregar ao Senhor. E eu não sei o que você precisa entregar ao Senhor nessa noite, eu não sei que área da sua vida você precisa sacrificar a ponto de nunca mais voltar para trás. E é tão real a presença do nosso Deus nesse lugar, que uma das coisas que o pastor falou foi, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, nós não podemos olhar para trás. Então Noé decide naquele momento abandonar uma espécie que poderia ser útil para ele. E eu não sei se Deus já está falando contigo nessa hora, mas Deus tem te pedido alguma coisa. Se você está aqui nessa noite, existe algo que você precisa sacrificar, existe algo que para seguir em frente você precisa deixar para trás, existe algo que para viver aquilo que Deus tem na sua vida, para viver o novo, você precisa deixar para trás. É impossível viver o novo de Deus estando carregado das coisas passadas. Entenda, algumas coisas serviram para a nossa vida até determinado momento, mas a partir de hoje, Deus te convida a viver em novidade de vida. O Evangelho de Jesus é a novidade de vida. Algo novo precisa acontecer. Se a sua vida foi como ela é até o ano passado, saiba que Deus tem coisa nova para a sua vida. Existem milagres que você nunca viveu e vai experimentar, desde que você esteja disposto a sacrificar. E o dilúvio acabou, as águas se abaixaram, mas era preciso recomeçar. E Noé não temeu a escassez. E eu quero declarar sobre a sua vida o fim desse dilúvio. Eu não sei se dentro de você existe algo que vem inundando o seu ser. Eu não sei se uma preocupação, eu não sei se uma dificuldade financeira, eu não sei se uma enfermidade tem se assolado, mas saiba que na noite de hoje essas águas já estão se abaixando. Saiba que a partir de hoje pode ser diferente. Saiba que o nosso Deus, Ele tem todo o poder para fazer e para cumprir cada uma das suas promessas na sua vida. Eu declaro o fim do seu dilúvio, eu declaro o fim do seu sofrimento, eu declaro o fim de tudo aquilo que te afligia. E acima de tudo, eu declaro de que você não vai ter falta de nada. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, mesmo vivendo a dificuldade, mesmo vivendo os dias maus, não teremos falta de nada, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das nossas necessidades, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite trazendo consigo alguma necessidade, mas a boa notícia é que o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, e segundo a sua riqueza, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. E o versículo 21 diz assim: e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais, repita comigo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem. E a terra carregava até aquele momento uma maldição. A terra carregava até aquele momento a consequência de uma escolha errada. Mas no momento em que um homem, uma mulher de Deus decide sacrificar, uma palavra nos alcança: nunca mais, e nunca mais você vai viver esse mal que te assola, nunca mais você vai voltar para aquela fila, que você sabe de qual fila eu estou falando, nunca mais você vai precisar e vai depender de um auxílio que o governo vai te entregar, nunca mais você vai depender de uma outra pessoa, nunca mais você vai se ver preso diante dessa enfermidade. No momento em que você decide sacrificar no altar do Senhor,
Senhor, nunca mais você volta a viver os dramas do passado. Isso não é uma garantia de que não haverão lutas, mas aquelas lutas do passado não terão sobre a sua vida o poder de te causar dor. Nunca mais Noé precisou lidar com as coisas que ele viveu até aquele momento. E talvez o que falte na sua vida é um nunca mais. Nunca mais você vai ter que se preocupar com esse filho que só te dá trabalho. Nunca mais você vai precisar se justificar diante de uma crise no seu casamento. Nunca mais você vai ter que recorrer a um médico para tratar de uma comorbidade. Nunca mais. E se você tomar posse dessa palavra nessa noite, ela se torna uma verdade na sua vida. Noé entrega diante do altar e o Senhor fala para ele: nunca mais. Eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: nunca mais esse mal te sobrevirá, nunca mais essa dor vai te alcançar, nunca mais essa dificuldade vai entrar dentro da sua casa. E a grande verdade é que nós nos acostumamos, e eu fico imaginando aquela família. E eu fico imaginando também os dramas de uma família, porque família é algo muito bom, mas é algo muito difícil. Imagina toda aquela trajetória, um ano inteiro convivendo, e havia ali um pai, uma mãe, mas havia também um sogro e uma sogra. Haviam ali casais de filhos, mas haviam ali também cunhados, haviam ali noras, haviam ali pessoas que não eram exatamente do mesmo núcleo familiar. E quanta coisa eles viveram dentro daquele barco. E talvez você tenha chegado aqui lidando com algum drama familiar. Talvez você tenha chegado aqui lidando com alguma problemática dentro da sua casa. Mas eu quero te dizer que nunca mais você vai precisar passar por isso. Nunca mais você vai depender do favor de alguém. O nosso Deus está aqui nessa noite e Ele é o teu favor. Ele vai à tua frente. Nunca mais você vai se ver dependente da mão de uma outra pessoa aqui na terra. Nunca mais você vai se ver dependente de uma indicação, de um cargo político, de algo que dependa de outra pessoa. E nunca mais você vai viver aquilo que te afligia. Avance comigo, agora no capítulo 9, a partir do versículo 1. E Deus abençoou a Noé e aos seus, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. Aquela bênção que deveria estar restrita à vida de Noé, afinal de contas, Noé é o homem escolhido, é o homem chamado por Deus, era o detentor de todas aquelas promessas. No momento em que Noé decide sacrificar, essa bênção se estende, não somente agora à vida de Noé, mas os filhos de Noé são alcançados por aquela bênção. Os filhos de Noé recebem aquelas promessas que o Senhor vai fazer a partir de agora. Os filhos de Noé, a casa de Noé é alcançada por conta do sacrifício de Noé. Entenda que todas as vezes que você decide viver um caminho na presença de Deus, a tua casa é alcançada. A bênção que alcança a tua vida se estende à tua casa. A bênção que alcança a tua vida se estende ao seu casamento. A bênção que alcança a tua vida se estende aos seus filhos, e gerações cantarão daquilo que Deus começou a fazer a partir da sua vida. Talvez você não veja acontecendo hoje, mas a bênção do Senhor alcançará os seus filhos. Quem sabe essa bênção se estende aos seus netos. E uma palavra me alcançou na semana passada: eu caminharei por aquilo que foi o teto dos meus pais. Meus pais caminharam e chegaram a um lugar alto. Eu começarei a minha trajetória a partir do ponto mais alto em que meus pais chegaram. E essa palavra se estende a você nessa noite. A bênção do Senhor alcança a sua vida e se estende à sua posteridade. Cada geração que vier a partir de agora terá acesso às mesmas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E talvez você olhe para a sua casa, talvez você olhe para a sua realidade, e você não veja como isso é possível.
E um dia Josué faz uma palavra, uma expressão emblemática, e muitos de nós repetimos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem fé, de acreditar que algo pode acontecer dentro da sua casa. Talvez você, por conta do tempo, por conta dos dias, tenha chegado aqui sem fé, de sequer repetir: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas talvez, se você parar para analisar o contexto dessa frase, se você avaliar como essa expressão é colocada, se você olhar para essa oração, você percebe que Josué fala na primeira pessoa do plural: nós serviremos ao Senhor. Não fala daquilo que dizia respeito à vida dele apenas, mas ele incluía toda a sua família naquilo que era o plano de Deus para a vida dele. E uma outra questão é que ele aplica esse verbo no futuro do presente. Não era algo que era uma realidade naquele momento, mas nós serviremos ao Senhor. Talvez não seja uma realidade na sua vida hoje, talvez não seja uma realidade na sua vida agora, mas todas as vezes que você abre a sua boca e no mundo espiritual é ligado: você e sua casa servirão ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que hoje essa não seja uma realidade, você precisa ligar aqui na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos gastaremos os nossos dias no altar do Senhor. Eu e minha casa dedicaremos a nossa vida ao Senhor. Talvez você esteja aqui, mas tenha um marido perdido dentro da sua casa. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez os seus filhos vivem um caminho tortuoso, mas você precisa afirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o contexto em que Josué fala isso era um contexto totalmente avesso ao que nós acreditamos hoje. O povo servia a outros deuses, multidões de deuses eram adorados naquele lugar, mas Josué decide se posicionar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. As outras famílias eu não sei, eles podem edificar altares para outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se apegue a essa palavra. No início desse ano, o Senhor te entrega de presente essa palavra. Talvez no decorrer desse ano você não veja, mas saiba que todas as promessas do Senhor não se tardam em se cumprir, mas elas prevalecem, porque o nosso Deus, Ele não mente, o nosso Deus, Ele não se arrepende. E eu quero declarar sobre a sua vida: você e sua casa servirão ao Senhor. Isso não fala de uma experiência no singular, isso não fala das experiências que você vai viver, mas há um coletivo: você e sua casa servirão ao Senhor. Os seus filhos vão conhecer esse Deus e Ele vai se revelar a cada um deles. Jesus, Ele é poderoso para mudar os destinos diante de nós. Jesus e esse Evangelho tem poder para mudar realidades. Esse Evangelho é poderoso para mudar destinos. Esse Evangelho é poderoso para transformar a minha e a sua casa. Se apegue a essa palavra. Talvez o tempo presente tenha te afligido, mas não deixe, não se permita abater. As tribulações do tempo presente não podem se comparar para a glória de Deus que será revelada, não a nós, mas a glória de Deus que será revelada em nós. O que o texto diz é que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar a uma glória que será revelada na sua vida. Existe uma glória do Senhor a ser revelada na sua vida. Todos verão a glória do Senhor sendo revelado a partir da sua vida, desde que você se mantenha firme, desde que você decida sacrificar. E nós já estamos terminando, e no versículo 9, Gênesis 9:9, o Senhor estabelece ali uma aliança: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a sua descendência. Deus tem uma aliança para a minha e para a sua vida. Deus estabelece contigo uma aliança, e toda aliança, ela carrega consigo
alguns benefícios. Uma aliança é sinônimo de compromisso. A partir de hoje, haverá um compromisso de Deus para com a sua vida. Haverá contigo um compromisso e uma garantia, porque toda aliança traz consigo garantias. E é exatamente esse relacionamento que Deus tem para a sua vida. É exatamente esse relacionamento que Deus tem para a sua casa. Compromissos e garantias. O dia mau pode até chegar até a sua vida, mas Ele não te abandonará. O dia mau pode chegar, a noite pode até chegar sobre a sua casa, mas o Senhor estabelece contigo nessa noite um compromisso de que você não estará sozinho. Um compromisso de que Ele não te abandonará. No meio do trabalho, no meio da tua labuta, no meio das tuas dificuldades, o Senhor estará contigo. E Ele não te abandona. A partir daquele momento, aquela família passa a viver uma aliança. E todos os animais, todas as aves precisavam se sujeitar àquela família na terra. Noé não temia pelo dia mau, porque ele sabia que o Senhor estaria com ele, e você não estará sozinho. No início desse ano, no início dessa nova jornada, você não estará sozinho. Ele é para você a tua provisão. Ele vai à tua frente e guerreia cada uma das tuas batalhas. Senhor dos exércitos é o seu nome, e não existe batalha que Ele não possa vencer, não existe impossível que Ele não possa realizar. Aos nossos olhos pode parecer difícil, mas nós servimos a um Deus que é chamado de Deus do impossível. Aquilo que para mim e para você não existe possibilidade de acontecer, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é especialista em causas impossíveis. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria convidar o Ministério de Louvor a chegar aqui. Eu não sei quais são os seus planos para o ano de 2025. Eu não sei como você começa esse ano. Eu sei de uma realidade difícil que afeta a minha e a sua vida. Eu sei que todos os dias nós chegamos no mercado e as coisas estão mais caras. Eu sei que o desemprego nos assola como níveis que nunca antes desfrutamos. Você chega num determinado estabelecimento e vê lá um pedido de agradecimento dizendo que não continuaremos com os serviços. E dia após dia nós vemos a dificuldade chegando na nossa terra. Mas a boa notícia é que o nosso Deus estará conosco, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos dias maus, Ele estará contigo, Ele caminhará contigo, Ele te toma pela mão, Ele te levanta, Ele te ergue, e você tem a partir de hoje a garantia de que Deus estará contigo no meio do teu negócio. E eu falo agora para profissionais liberais que estão ansiosos: não ande ansioso por coisa alguma, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem acrescentado aos seus negócios, o Senhor tem acrescentado às suas finanças. Descanse no Senhor e entenda que Ele governa todas as coisas. Acima do governo que está sobre nós enquanto nação, existe a mão do Senhor poderosa, e em meio à dificuldade nós vamos triunfar. Em meio ao caos nós teremos relacionamento com Ele. E a carta aos Hebreus, no capítulo 7, no seu verso 19, vai dizer: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança, uma esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Se você chegou aqui nessa noite, eu tenho certeza que existe dentro do seu coração, ainda que mínima, existe uma esperança que te permitiu chegar até o Senhor. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramentos, mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá.
Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tornou-se fiador de uma aliança superior, não uma aliança terrena que o homem desfaz, que a troca de um governo desfaz, mas você pertence nesse momento a uma aliança superior. A vida de Jesus foi dada em função da sua própria vida. Jesus se torna fiador, ainda que você não possa pagar. O nosso Jesus já pagou, o preço já foi pago. E existe sobre nós uma aliança superior. E toda aliança traz consigo compromisso e garantias. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por essa igreja, Jesus. E eu quero dar graças ao seu nome por 21 anos que o Senhor tem mantido essa casa de pé, 21 anos que essas portas se mantêm abertas. Isso não se atribui, Jesus, aos líderes dessa casa, isso não se atribui ao pastor dessa igreja, mas à tua poderosa mão que vem conduzindo o teu povo. Se estamos aqui é porque o Senhor não nos abandonou e rendemos graças ao teu nome. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que vai acontecer a partir daqui. Eu declaro vida em abundância sobre esse lugar, famílias chegando sobre essa casa e encontrando aqui um refúgio. Eu declaro uma bênção sobre cada líder dessa casa, sobre cada diácono dessa casa, que a glória do Senhor seja revelada a partir de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, e viveremos um novo tempo. Eu aguardo quando voltarei aqui e verei todos aqueles que foram acrescentados a esse rebanho, todos os milagres que acontecerão nesse lugar, famílias restauradas, cura, poder de Deus, transformação, milagres, restauração, libertação. Porque os cegos vê, o surdo ouve, e nós não temos outro caminho a não ser seguir a esse Jesus, a gastar a nossa vida dia após dia. E nós te entregamos, Jesus, tudo aquilo que temos de melhor. Nós firmamos um compromisso diante da tua casa, diante do teu altar, diante, Senhor, da tua palavra, diante de todas essas testemunhas. E nós ansiamos pela tua glória revelada em nós, que em 2025, mais do que em todos os anos, a glória do Senhor seja revelada sobre esse lugar. Itaipu conhecerá uma nova vida a partir desse lugar. Vai fluir vida desse altar, vai fluir vida de cada homem e mulher que se propõe a viver. Não será uma placa na frente de uma igreja, mas uma nova vida se inicia, e o Senhor governa cada um dos nossos dias. Declaramos uma nova vida sobre esse bairro, Senhor. Declaramos uma nova vida sobre o comércio desse lugar. Que os comerciantes sejam impactados pelo poder da tua presença aqui nesse lugar. Eu declaro céus abertos sobre esse lugar, vidas transformadas, jovens se achegando aqui sedentos pela presença do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, desbravando, cingindo os lombos, arregaçando as mangas para evangelizar, para alcançar os perdidos, os abatidos, os oprimidos. Conhecerão um Deus que faz milagres, um Deus que muda destinos, um Deus que transforma realidades. E nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo a partir daqui. Haverá um novo tempo sobre esse lugar. E pelos olhos da fé eu já posso ver cada um desses lugares preenchidos, não para a glória do nosso nome, não para o sucesso de um ministério, mas para que o teu nome seja engrandecido nesse lugar. Santo, 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 santo. O trigo esmagado, aleluia, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu,
repetir essa canção. Você não pertence mais a si mesmo. És a fome Glória a que me Deus. faz cantar. Uma novidade de vida. És a Deus se revelando a você a cada amanhecer, dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam. As misericórdias do Senhor te alcançam. Alcançam a tua casa. Alcançam as tuas finanças. Alcançam agora o teu ambiente de trabalho. Eu quero declarar que todos ao seu redor, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, e você não vai ser atingido. O desemprego não vai te assolar. Vida pra te coroar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Coloca diante do Senhor cada uma das suas necessidades, em orações, em súplicas e com ações de graças. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos. Agradeça a Deus pela tua família, pela tua casa. É minha Glória a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. E eu quero falar agora para você que não consegue dormir essa noite. Você vai deitar a sua cabeça sobre o travesseiro e vai dormir em paz. Você vai desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Você vai conhecer um Deus que é chamado Jeová Shalom. Jeová Shalom, um Deus de paz. Haverá paz dentro da sua casa, haverá paz dentro do seu ambiente de trabalho. A sua escola conhecerá um Deus de paz. Mesmo em meia guerra, mesmo em meia dificuldade, haverá paz em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse é o meu anseio, o meu amor, que Glória a Deus. não será um segredo. Glória a Deus. Vamos abençoar a vida do pastor. Quantos foram abençoados? Digam glória a Deus.